E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre meditação. O que é meditação, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas é sempre bom dar uma atualizada, né? Porque nem sempre as pessoas que te encontram, elas veem os seus vídeos antigos, né? Às vezes elas se encontram mais pelos vídeos novos. Então, basicamente, quando você está num streak de NoFap, existe esse problema igual eu falei do vídeo passado, né, da questão da abstinência. Você está abstinente, então é normal que você fique mais irritado. Isso acontece também com pessoas que ficam abstinentes de álcool ou de drogas. Elas ficam mais irritadas porque elas estão muito tempo sem consumir aquilo, né? E o cérebro ele já está acostumado a liberar uma certa dose de dopamina, né, que é o hormônio ali do prazer instantâneo, né, e tal, da recompensa. Quando você usa droga, quando você consome pornografia, quando você se masturba, quando você bebe álcool, né, ou faz alguma coisa que libera dopamina. Então, quando você fica privado disso, você começa a ficar mais irritado, porque você não está recebendo aquela dopamina daquela maneira, entendeu? Você está recebendo uma pequena quantidade. E aí até o seu cérebro se readaptar, você fica um pouco mais irritado. E aí é o seguinte, não só por esse fato, né? Mas obviamente porque se você meditar, a sua concentração vai melhorar. E a sua memória também e tal. Enfim, blá blá blá. E aí eu queria falar pra você o seguinte, meditem. Façam meditação. E se você não sabe como fazer, é bem simples, faz o básico. Senta na sua cama, no seu sofá, num lugar que não tem ninguém, entendeu? E tenta ali ficar de olho fechado, puxa pelo nariz e solta pela boca. E aí você fica se concentrando, visualizando esse ar entrando pelo nariz e saindo pela boca. Você tenta se concentrar só nisso. E aí isso basicamente vai treinar o seu foco, né? E quando você tem que treinar também para não ficar irritado facilmente, porque igual eu falei, você vai ficar muito irritado durante o NoFap por causa da testosterona e por causa da abstinência. Então, você vai ter que pelo menos fazer essa meditação no período inicial para você poder controlar a sua raiva, né? O seu ódio ali que você vai estar, porque testosterona é um hormônio, né? Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Mas é o seguinte, medite, porque é muito importante. Você não pode esquecer desse fator, entendeu? Porque se você não meditar, você não vai adquirir o benefício do hiperfoco, né? Quando você faz o NoFap, não é que você vai ganhar um benefício de cara. É porque simplesmente o seu corpo ele vai ficar mais apto a ter um aumento quando você for fazer um treino, né? Porque que acontece? Quando você treina, por exemplo, você tem um resultado, né? Você fez um treino ali, e aí, ou seja, daqui a alguns dias você está um pouco mais forte do que antes. Quando você está de NoFap, quer dizer que quando você fizer esse treino, ele vai ser um pouco maior do que ele normalmente seria se você não tivesse em novo, entendeu? E quando você aplica isso na meditação, né? O seu corpo ele dá uma melhora, né? Porque o que acontece? Você está num estado ali em que você não está mais dependente de uma droga, então o seu corpo não está gastando mais energia naquilo. Ou seja, ele vai usar mais energia para transformar o seu cérebro em uma máquina de hiperfoco, entendeu? E isso já aconteceu assim comigo, isso é real. Eu posso dizer que sim, porque aconteceu comigo, então eu diria que sim, que é real. Tem aquelas meditações, né? Que você, por exemplo, tenta imaginar, por exemplo, um cubo na sua mente. E aí você tenta rotacionar ele dentro da mente, entendeu? Porque você está treinando a sua capacidade, sabe? De visualizar coisas dentro da mente. Isso é muito legal. E é bom para você dar uma viajada também, né? E também tem a questão da memória, né? Quando você medita, a sua memória fica melhor. E aí quando você faz treinos de memória, por exemplo, leitura, ou então tentar lembrar do seu dia, que é um hábito, por exemplo, do diário, né, que eu faço de noite, né, antes de dormir, eu vou lá e tento escrever tudo que aconteceu no meu dia, então isso força o meu cérebro a puxar a minha memória, então eu vou treinando a memória, sabe, é um hábito diário. E quando você está em NoFap, igual eu falei, isso é intensificado, né, porque você está com o corpo mais apto a ter esse aumento em tudo. Porque o seu corpo justamente agora está usando aquelas reservas de energia não para produzir mais você sabe o que, mas para cuidar melhor do seu sistema interno, né? Então é isso, meditem, senta ali na sua cama, fecha os olhos, respira, fica imaginando alguma coisa, entendeu? Tenta fazer um certo esforço nessa área aqui, ó, da testa. Porque aqui atrás onde fica o seu lobo frontal, né? Que é uma parte do cérebro que é responsável pelo seu raciocínio. Então se você der uma certa superaquecida, você vai ficar com a mente um pouco melhor, né? Para raciocinar essas coisas. É provável que você fique mais irritado? Mas você tem que fazer a meditação também justamente para controlar essa irritação, né? Igual eu falei no vídeo anterior.